Bom dia, boa tarde, boa noite, caro aluno, cara aluna da FATEC Ferraz de Vasconcelos. Aqui quem fala é o professor Luiz Carlos, da sua disciplina de Estatística. Estou aqui com vocês para retomar o exemplo de sala sobre o tema Análise de Pareto. Então vamos lá. Partindo aqui do nosso Excel, no nosso contexto nós temos uma linha de produção que está apresentando alguns tipos de falhas. Vamos utilizar, portanto, a análise de Pareto para poder compreender melhor o problema e dar os direcionamentos corretos aí para a solução deste problema. Os problemas foram listados, as falhas foram todas listadas e estão aqui na nossa planilha Excel. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer uma cópia dessa nossa amostragem de problemas, fazer essa cópia e colocar numa célula qualquer aqui ao lado. Por que estamos fazendo isso? Para construirmos uma tabela onde teremos apenas um exemplar de cada tipo de falha. Para isso, nós vamos usar uma função do Excel que elimina as duplicatas. Então, aqui no menu Dados, elimina duplicatas. Vou dar um zoom aqui para que você possa enxergar melhor. Aqui, ó, elimina duplicatas. É esta função que nós vamos utilizar. Então, basta clicar aqui em cima da função elimina duplicatas e confirmar com o botão OK. Dessa forma, ficaremos aqui somente com um exemplar de cada tipo de falha. Agora vamos começar a construir a nossa tabela. Então, essa primeira coluna são os tipos de falhas. Na coluna seguinte, faremos uma contagem da quantidade ocorrida de cada tipo de falha. Então, esta coluna será a nossa frequência absoluta. A próxima coluna, faremos o cálculo em percentual. Então, será a nossa frequência relativa. E por último, e não menos importante, na verdade, nesse caso mais importante, a frequência acumulada, pois é ela que nos ajudará a realizar a análise de Pareto. Pronto, dessa forma, temos aqui todas as colunas. Vou dar mais um zoom mais uma vez para que você possa aí enxergar melhor, né, a nossa tabela. Agora, vamos partir para a contagem dos dados. Vamos preencher a tabela. Então, a frequência absoluta. Primeiro, vamos contar qual a quantidade de ocorrências da falha dosador de cola não funciona. Para isso, vamos usar uma fórmula do Excel. Então, aqui no menu Fórmulas, vamos aqui inserir função. E a função que nós vamos usar é a função conte.ses. Essa é a função. Confirmamos aqui com OK. E temos aqui que preencher duas informações para que essa função nos dê aquilo que desejamos. O primeiro é o intervalo, que é onde estão os dados, que são exatamente os dados da nossa amostragem, e os critérios, que é o tipo de falha que queremos contar. Então, preenchendo primeiro o intervalo de critérios, vamos marcar os nossos dados, da célula, no caso aqui B2, até a célula B246. Como nós vamos utilizar este mesmo range de células para fazer a contagem das demais falhas, vamos fixar esse endereço. Então, clicando aqui no meio, entre a letra e o número, apertamos a tecla F4 e fixamos aqui o endereço da célula no Excel. Pronto. E agora passamos para outra informação, que é o critério. O critério nada mais é do que o tipo da falha. Nesta linha que nós encontramos é o dosador de cola não funciona, basta clicar aqui, né, na célula onde tem esta informação. Pronto, ó. Ele já realizou a contagem, ó. Tem 40 ocorrências desse tipo de falha. Pronto. E agora, o que vamos fazer? Agora, vamos simplesmente copiar para baixo, já que fixamos a fórmula da maneira correta. Então, fazendo a cópia, temos aí o total de cada tipo de falha. Bom, passamos agora para a segunda linha de nossa tabela, frequência relativa. Para calculá-la, necessitaremos de um total da frequência absoluta.
Já sabemos até o valor, é o tamanho da nossa amostra. 245 é o tamanho da nossa amostra. Então vamos inserir aqui uma linha de total e vamos totalizar a soma aqui. Precisa dar 245, senão erramos na conta ou fizemos alguma coisa errada na forma. Para tal, vamos utilizar o menu aqui, ó, página inicial, pode ser, né? Página inicial e utilizar aqui a função de somatória. Então, basta clicar nessa função e dar um Enter. Pronto. Olha lá, 245, né? Então, está correto aí a quantidade, pois ela tem que coincidir com o tamanho da nossa amostra. Agora, passamos para a frequência relativa. Na frequência relativa, faremos uma fórmula no Excel. Ela será igual, simplesmente, a quantidade da linha para o tipo de falha, dividido pelo total. O tamanho da amostra, 245. Vamos fixar aqui também este endereço do total do tamanho da nossa amostra, porque faremos a mesma conta para as demais linhas. Pronto. É só dar Enter. Já temos aqui a nossa frequência relativa no formato decimal. Daqui a pouco vamos passar para o formato percentual. Então vamos copiar essa fórmula para baixo. Pronto, agora temos sim todas as nossas linhas preenchidas com a frequência relativa. Vamos selecionar todos esses dados e aí aqui no menu, né, fazer a formatação em percentual e colocar duas casas decimais, aumentar casas decimais, 1, 2, trabalhamos sempre, conforme combinado, com duas casas decimais, utilizando os critérios de arredondamentos visto em sala. Muito bem. E agora, aqui temos a nossa tabela aqui já quase preenchida, bonitinha. Qual é o próximo passo? Para realizar a análise de Pareto, os dados precisam estar ordenados. Neste caso, da maior ocorrência, maior quantidade de ocorrência, para menor. Então, o que nós vamos fazer? Vamos selecionar aqui os nossos dados e, mais uma vez, utilizar aqui no menu Dados, Classificar. A classificação que vamos realizar pode ser por frequência absoluta ou frequência relativa. Tanto faz. Qualquer uma das duas nos dará o resultado. E do maior para o menor. Pronto. Ok. Ótimo. Olha só, vamos observar? Já temos o que necessitamos, né? Sempre confira quando você usar as funções do Excel, né? O tipo de falha com maior frequência de ocorrência é a estufa com alta temperatura, 38,78%. E assim por diante as demais, em ordem decrescente. Ótimo! Agora já estamos habilitados a fazer a frequência acumulada, que é uma informação importante que nos auxilia na análise de Pareto. Como nós vamos acumular? Da seguinte maneira, mais uma vez fórmula. Começamos com igual. A primeira linha não há o que acumular, é o próprio valor, igual frequência relativa. A segunda linha, aí sim, igual o valor anterior somado com o respectivo valor da linha. E Enter. Agora está acumulado, né? Esse 65,31% corresponde à soma dos 38,78 mais os 26,53. E agora, mais uma vez, como a fórmula já está pronta, né, podemos apenas copiá-la para baixo. Repare, na última linha aqui da última informação de falha, né, tem que aparecer 100%. Né? Se não apareceu, mais uma vez, devemos ter feito algo errado. E aí devemos corrigir. Então, Enter, pronto, 100%. Ótimo. Já temos, então, a nossa tabela pronta aqui e preparada para fazermos o gráfico. Já poderíamos fazer análise de Pareto baseado na tabela. No entanto, para apresentações, né, para discussões em reuniões, o gráfico é sempre mais desejável. Então, vamos fazer o gráfico. Para fazer o gráfico, nós vamos marcar os dados que temos e os dados que precisamos, naturalmente. Né? Então, quais são os dados? Tipos de falhas. Depois, vamos usar a frequência absoluta. Poderia ser a relativa, tanto faz. E necessariamente a frequência acumulada. Então, basta marcarmos. E aí, agora nós vamos lá no menu, né? Mais uma vez aqui, vamos usar o Excel, inserir.
menu inserir, gráfico. Há várias maneiras no Excel de você produzir um gráfico para realizar a análise de Pareto. Eu vou ensinar uma maneira para vocês que é com esse gráfico aqui, que é o gráfico de combinação. Por que que eu gosto deste gráfico particularmente? Porque fazendo dessa forma, ele permite a você mexer em toda a formatação do gráfico. Se você usa alguns gráficos pré-fabricados, né, como por exemplo nesse menu aqui dos gráficos recomendados, você vai ter algumas limitações de formatação. Então nós vamos fazer aqui com o gráfico de combinação. Então basta clicar aqui e escolhermos um desses dois tipos de gráficos que aparecer. Vamos colocar o primeiro, não nos parece ser o gráfico adequado, vamos para o segundo modelo, aí sim já reconhecemos aqui o jeitão do gráfico para fazer a análise de Pareto. Pronto, clicamos. Está quase pronto. Está quase pronto. Agora, vamos naturalmente preencher as informações necessárias no gráfico. Título, título dos eixos, fonte, e colocar a informação dos dados para que possamos realizar a análise. Primeira coisa que vamos fazer, portanto, é alterar o layout desse gráfico. Então aqui, ó, no menu Layout Rápido, aqui em cima, né, nós vamos trabalhar aqui com essa opção, que é o Layout 9. Por que o Layout 9? Você pode escolher qualquer outro, mas o Layout 9 ele é bacana porque ele vai nos permitir, por exemplo, colocar o título para os eixos. Então, vamos colocar aqui o Layout 9. Ótimo! Então, pronto. Agora vamos começar a preencher os dados. Então, primeiro, remova tudo que não tem necessidade. Vou remover esse elemento do gráfico porque ele não nos auxilia aqui nesse momento em nada. Vou aumentar aqui um pouquinho para que tenhamos uma melhor visibilidade. Agora, uma melhor visibilidade, né? Vamos colocar aqui o título do eixo horizontal, que são, né, os tipos de falhas. Tipos de falhas. Agora vamos colocar aqui o título do eixo vertical, que são as frequências. Do lado esquerdo temos a frequência absoluta e do lado direito temos a frequência em percentual acumulada. Muito bom. E o título do gráfico, naturalmente. No título do gráfico vamos colocar tipos de falhas em uma determinada linha de produção. Ótimo, tá bom assim. E vamos inserir uma fonte. Sim, vamos inserir uma fonte. Vou aumentar aqui o gráfico um pouquinho mais. Né? Para inserir a fonte, nós vamos utilizar aqui o recurso de caixa de texto do Excel. Então, aqui no menu aqui em cima, ó, inserir. Aí nós procuramos aqui na direita, ó, texto, caixinha de texto, ó, caixa de texto. Pronto, basta dar um clique. E aí vamos aqui na região do gráfico e inserimos aqui a caixa de texto. Pronto, qual é a fonte? Nesse caso é o exemplo de sala de aula. Muito bom. Pronto, agora já temos o nosso gráfico. Com esse gráfico, nós já conseguimos realizar a análise Pareto, bastando para isso colocar os dados, né? Então aqui, ó, botão direito na coluna azul, selecionar dados. Né? Opa! Vou cancelar, vamos fazer de novo aqui, ó. Botão direito na coluna azul, adicionar rótulo de dados. Isso, pronto, colocou os valores. Botão direito aqui na linha laranja, que é a frequência acumulada, adicionar rótulo de dados. Pronto, colocou os valores do percentuais. Pronto, o gráfico está pronto e a análise agora é possível de ser realizada. Como podemos observar, né, nós temos aí 81,63% dos problemas encontrados nessa linha de produção sendo causados pelos três primeiros tipos de falhas: estufa com alta temperatura, esteira de saída travada e dosador de cola não funciona. Portanto, a grande conclusão aqui é que devemos investir nossos esforços e nossos recursos principalmente na solução destes três tipos de problemas, porque eles correspondem a 81,63% dos problemas encontrados na linha de produção. Então, aqui finalizamos. Bons estudos para vocês, meus queridos alunos e alunas.